Conhecendo a URGS de hoje vai levar você à era dos dinossauros e dos primeiros mamíferos. Nós vamos aprender mais sobre o setor de paleovertebrados da URGS e ver de perto uma expedição em busca de fósseis. Também vamos visitar o Museu de Candelária, acompanhar o estudo desses fósseis em laboratório e conhecer o acervo do Museu de Paleontologia da URGS. Este é o esqueleto de um Dinodontosaurus turpior, que viveu no período Triássico Médio há cerca de 230 milhões de anos. Esse fóssil foi encontrado na cidade de Candelária, no interior do nosso estado, e agora se encontra aqui, exposto no Museu de Paleontologia da URGS. Estar ao lado desse fóssil é contemplar de perto os resquícios da história do nosso planeta e das criaturas que aqui habitaram há milhões de anos. Mas de onde veio esse fóssil e como ele veio parar aqui? Isso só foi possível graças ao trabalho realizado pelo Laboratório de Paleontologia de Vertebrados da URGS. O Laboratório de Paleontologia de Vertebrados ele é coordenado pelo professor César Leandro Schultz e por mim, que somos os dois professores da área de vertebrados. Ele começou a se estruturar muito em função do início das atividades do professor Mário Costa Barberena, que era um paleontólogo de vertebrados. Na verdade, ele era um historiador natural que se dedicou à paleontologia. E os primeiros fósseis, então, começaram a ser coletados pela equipe da URGS, que contava com ele, com alguns alunos já de iniciação científica, com técnicos. E esse acervo começou a ser criado ainda no campus central. Na década de 80, então, quando a gente passou aqui para o campus do Vale, a gente conseguiu ter um ambiente mais bem estruturado para ter realmente um laboratório com equipamentos e lugar para armazenar os fósseis. Todo o trabalho que é feito no laboratório é feito por nós e por nossos alunos de pós-graduação, nível de mestrado e doutorado e também de iniciação científica. A gente tem projetos permanentes, vamos dizer assim, de prospecção e coleta de fósseis, Um projeto mais voltado para a área de rochas do Permiano, que ainda era paleozoica, lá para a região de São Gabriel, Bagé, Aceguá. E outra frente que envolve a prospecção para as rochas do Triássico, que são essa região central aqui que pega desde Santa Cruz do Sul até São Pedro do Sul, passando por Santa Maria, que é onde então a gente tem esses grandes vertebrados aí que vocês estão vendo aqui. Nós estamos indo para Candelária, cidade situada a 186 quilômetros de Porto Alegre, na região central do estado. Paleontólogos e alunos de paleontologia da URGS vão passar uma semana inteira lá procurando fósseis de vertebrados. Eles vão passar 5 dias fazendo escavações em um sítio arqueológico na beira da estrada, conhecido como Rodovia dos Dinossauros. E é para lá que a nossa equipe está indo, para acompanhar de perto esse trabalho de campo. Vocês vieram pra cá hoje, né? Vocês já encontraram alguma coisa aqui nesse sítio arqueológico? Aqui a gente encontrou uma mandíbula com um dente aparente. Foi agora mais cedo da manhã, Todas essas rochas que eles conseguiram tirar com a retroescavadeira, a gente está pegando os pedaços maiores, uma por uma, para quebrar e ver se tem material dentro. Nós chegamos aqui na Candelária e viemos para a região de Sesmaria do Pinhal. Podemos ver aqui um afloramento de rochas sedimentares, onde os paleontólogos da URGS já encontraram, somente hoje, diversos fósseis, entre eles 2 mandíbulas e possíveis fragmentos de crânios de sinodontes, espécie que deu origem aos mamíferos. Os nossos projetos, como envolvem vertebrados, eles ficam concentrados em alguns períodos geológicos específicos que são aqueles que têm os fósseis. Então nós basicamente trabalhamos com os períodos Permiano e Triássico. Triássico é aqui onde a gente está hoje. Candelária tem de especial que ela concentra várias camadas com idades ligeiramente diferentes, mas que tem fósseis também diferentes. Tem vários pontos diferentes no mesmo município que correspondem a idades ligeiramente diferentes das rochas e cada uma delas tem a sua composição faunística. A gente sempre precisa estar monitorando esses afloramentos, porque
Se a gente chega antes, o fóssil ainda não apareceu, mas se a gente demorar muito, ele acaba sendo destruído. Então, Ana, vocês nunca sabem o que vão encontrar, mas vocês já vêm aqui com o intuito, com o objetivo de encontrar alguma espécie em especial? É que a gente já tem em mente os fósseis que a gente pode encontrar nos afloramentos, porque existem alguns que já foram encontrados em afloramentos específicos. Nesse aqui tem sinodonte, então provavelmente a gente vai encontrar sinodonte. Aqui a gente tem a coleta bruta. Então muitas vezes a gente está levando um material que a gente realmente não sabe exatamente o que tem ali. Quando é um fóssil que tem alguma característica fácil de identificar, a gente sabe qual é o animal que está presente ali. Às vezes a gente vê que tem um osso que está dentro da rocha. Então só depois que for preparado com cuidado no laboratório é que a gente vai ter certeza do que encontrou. O que vocês estão fazendo? Que ferramentas vocês estão usando? A gente usa normalmente talhadeiras, marretas e também martelos de geólogo e picaretas. Então, basicamente a gente está tentando buscar os fósseis aqui, então a gente tem que quebrar de alguma maneira essa rocha. Quando ela está muito úmida, às vezes com a mão tu consegue, mas em geral esse trabalho assim beneficia o fóssil, porque normalmente a rocha se quebra onde está o fóssil. Então Quando tem alguma rachadura, também alguma fissura, a gente já aproveita, que já está bem móvel, né? A gente só dá uma marteladinha ali às vezes, assim, bem de leve, e a rocha já abre. E de onde veio o interesse de vocês, então, pela paleontologia, né, por escavar fósseis? A maioria das pessoas, assim, do laboratório mesmo que eu conheço, se interessava por fósseis desde criança. Comigo foi um pouquinho diferente. Eu sempre gostei de dinossauros, via documentários e tudo mais, mas eu fui visitar um laboratório de paleontologia e nossa, que legal, né? Tem um fóssil na rocha e o paleontólogo realmente consegue reconstruir várias coisas com pequenos materiais, mas que contém muita informação. Então, ser um paleontólogo é conseguir ler essa informação da rocha e do material que já está ali há muito tempo, né? Vocês falaram que hoje mesmo vocês encontraram, por exemplo, um dente. Quando às vezes vocês não sorte de encontrar peças maiores, qual é o sentimento de vir para cá e de realmente encontrar fósseis? Satisfação, alegria, assim, porque a gente vem, não é pequeno, né? O lugar é relativamente grande, então para encontrar um materialzinho tão pequenininho, assim, não é fácil. Quando a gente encontra, finalmente. Uma das melhores partes do campo, justamente, é encontrar, ou da profissão como um todo, é encontrar um fóssil quanto menos espera, assim. Isso é o que eu sempre quis fazer, né? Não deixa de ser uma coisa de criança, assim, de procurar um tesouro escondido. Então, quando a gente encontra um fóssil, é aquela sensação assim, uau, olha o que tem aqui, porque na maioria das vezes é alguma coisa que a gente já conhece, já viu, mas eventualmente surge uma coisa totalmente nova. Então, tu está colocando mais uma espécie no mundo que ninguém conhecia. Candelária e outras cidades do interior do estado têm atraído a atenção de pesquisadores desde o início do século XX. Os estudos da universidade nessa região começaram na década de 70 e têm despertado o interesse de paleontólogos com vestígios de que os primeiros dinossauros surgiram aqui, no Rio Grande do Sul. A origem dos dinossauros pode ser traçada aqui para a América do Sul, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil, em particular no Rio Grande do Sul, você tem os registros mais antigos do grupo. Então, na verdade, qualquer nova descoberta aqui, tanto para a origem dos dinossauros como para a origem dos mamíferos, vai ser importante, porque é aqui que eles estavam, é aqui que a gente tem encontrado os vestígios mais importantes do grupo. A gente veio aqui também para encontrar os primeiros dinossauros. Então, os primeiros mamíferos, vamos dizer assim, e os primeiros dinossauros ocorrem no nosso estado, e o professor Max da USP e o professor César Schultz da URGS trabalham nessa linha, né? Então, nesse sítio aqui, a gente está bem próximo de um sítio onde já saiu um dinossauro, que tem aproximadamente 2 metros, que está no Museu da URGS, e ele está todo articulado. Então, mesmo num lugar que tu encontra somente as partezinhas, tu pode encontrar também um bicho articulado e completo. Articulado seria ele em posição anatômica, né? Em posição de vida. O Triássico é um momento especial da história do planeta que ainda é quando existia a Pangeia, todos os continentes unidos.
E, especialmente no Triássico, não tem muitos locais no planeta onde ficaram acumulados sedimentos. Então não é muito fácil de achar fósseis do Triássico. E o Rio Grande do Sul é uma dessas poucas áreas que tem, e até por isso, né, o Rio Grande do Sul é conhecido em nível mundial. E também porque nessas rochas do Triássico é que estão os primeiros mamíferos e os primeiros dinossauros. Então a história dos mamíferos, a história dos dinossauros passa inevitavelmente pelo Rio Grande do Sul. O que acontece nos outros locais é que nós somos vistos como aqueles que estão levando os fósseis da região embora. A primeira vez que eu vim para Candelária, eu acho que foi em 1980. Então, nessa época eu ainda não conhecia o pessoal do museu, mas fatalmente eles nos veem por aqui. E aí foi havendo essa integração, assim, o pessoal vinha conversar com a gente, perguntava o que a gente estava fazendo. E aí começou a fazer então esse trabalho de cooperação. É o produto final do processo, depois de coletado, de preparado, de estudado, aí sim é que ele vai para a exposição. O objetivo final não é a exposição, mas como a gente tem outros materiais desses lá na URGS, a gente trouxe esse para cá, para ficar exposto aqui. Porque é importante isso, das pessoas do local verem um fóssil que foi tirado daqui, né? Não estão só sendo levados para outros locais. Bom, Heitor, então a gente esteve na Candelária com o professor César e os teus colegas e foi coletado o material lá. A gente queria saber qual é os processos que acontecem depois que aquele material chega aqui no laboratório. Bom, lá no campo o material é recolhido com muito cuidado, né? Às vezes até em blocos como esse, envoltos em gesso para proteção. E aí chegando no laboratório eles são preparados. Dos fósseis que vieram de Candelária, alguns estão aqui, né? E geralmente eles são fósseis grandes, fósseis ossos de vertebrados, e daí eles vão receber um tratamento mecânico, eles vão começar a ser limpos, né? A rocha que está envolta neles vai começar a ser retirada, e se for necessário eles vão receber um outro tipo de tratamento, que é um tratamento químico, né? Com ácido ou com algum outro tipo de substância que vai ajudar a retirar essa rocha que está envolta para poder permitir o estudo da anatomia do osso, ou da escama, ou do dente, seja lá o material que veio. E tu pode nos mostrar mais ou menos como é que funciona esse processo? Posso. Vamos lá. Temos aqui então um exemplo de um osso que veio do afloramento Botucaraí. Lá em Candelária é um afloramento bem famoso, de lá saem muitos fósseis importantes, tá? Fósseis da idade triássica. Aqui eu estou com um exemplo de uma vértebra, é uma vértebra bem grande, então é um material que dá para ser preparado sem lupa. Então funciona basicamente assim, a gente vai com uma ferramenta delicadamente tirando a rocha que está em volta desse fóssil, né? A rocha que veio junto desde o afloramento. A gente pode fazer isso com essas ferramentas mais delicadas, né? Ou então com martelo pneumático, que funciona com compressor. O ar comprimido de dentro do compressor passa por ela e faz a ferramenta percutir, né? Uma ferramenta de percussão. É como se fosse uma erosão assim também. É uma erosão daí artificial, né? E controlada. E aí uma vez que esse fóssil está limpo, a gente pode fazer os nossos estudos, né? Seja entender que osso é, que animal que possui esse osso. Quantas pessoas trabalham aqui nesse laboratório atualmente e se dividem nessas atividades de preparo de material e construção de réplicas? Somando os professores e os alunos de graduação e de pós, a gente é basicamente 25 pessoas. Então, nós aqui no estado a gente tem uma vantagem geográfica de possuir sítios paleontológicos. Diante disso, qual é a importância de a gente investir em pesquisas nessa área? Os fósseis do Rio Grande do Sul são conhecidos mundialmente e, mais do que tudo, eles são patrimônios dos gaúchos, né? Então,
investir em fósseis, ou melhor, investir em pesquisa fóssil é investir primeiramente na ciência e na educação e logo também na cultura, visto que falar de fósseis do Triássico do Brasil remete sobretudo ao estado do Rio Grande do Sul. Então sempre que a gente fala de fósseis triássicos brasileiros, a gente está falando dos gaúchos. Sim, e esse fóssil aqui, ele na verdade é uma réplica. O fóssil original ele está em exposição no Museu de Paleontologia aqui da URGS, certo? Isso, ele está lá, vocês vão poder ver ele lá no museu. Normalmente o que fica no museu é a réplica, né? Isso, normalmente o que a gente faz é fazer réplicas dos fósseis para colocá-los em exposição. Primeiro porque os fósseis são muito pesados e às vezes se a gente quer montar o animal todo, a gente não consegue colocar todos os ossos ali em posição. Segundo, a gente raramente encontra fósseis inteiros no campo, então a gente não vai conseguir montá-lo inteiro justamente porque a gente vai achar um osso do braço, um osso da perna, às vezes pedaços. Então o que a gente faz é fazer réplicas dos organismos fósseis, né, dos fósseis que a gente tem, então no museu a gente monta eles. O Museu de Paleontologia ele é mais antigo ainda que o Laboratório de Paleovertebrados, né? Ele começou então a ser criado pelo professor Irajá Damiani Pinto, que é o nosso professor emérito, falecido, né? Mas que foi o fundador, inclusive, do curso de Geologia aqui da URGS. E o museu, na verdade, ele foi crescendo no sentido de que o museu não é só uma sala de exposições, né? O museu, então, tem a exposição, tem o acervo e tem os laboratórios integrados. Então, o nosso laboratório de paleontologia de vertebrados, ele acaba sendo um laboratório integrante desse grande museu de paleontologia. Essa sala, especificamente, foi inaugurada somente em 2009. Até então, a gente tinha uma sala muito modesta e hoje a gente tem uma contagem de mais de 2.000 espécimes fósseis coletados ao longo dessas décadas todas aí de pesquisa. A reconstrução digital, ela tu partir, na realidade, tu vai partir dos dados que são fornecidos pela paleontologia e a partir desses dados, a partir das teses, a partir de toda a pesquisa também de campo deles, de descrição, etc., eu vou, baseado nesses dados, eu vou reconstituir esses dinossauros, só que feito num processo CAD, inicialmente. Ou seja, é um processo de modelagem poligonal que depois é transladada para outro programa, para a parte de texturização, colorização. Toda a parte da musculatura ela é feita a partir da análise dos fósseis, onde eu vou observar aonde que tem inserção muscular, para calcular o tamanho do músculo, então leva um bom tempo, mas tudo baseado no material, que é inestimável, da pesquisa do Laboratório de Paleontologia. Esse trabalho de reconstrução digital, ele surgiu de uma necessidade que a gente via no sentido de que precisamos de uma ilustração de um dicinodonte, precisamos de uma ilustração de um dinossauro. E aí, quando a gente ia atrás de bibliografia e mesmo internet, a gente só encontra ilustrações de organismos, de animais do hemisfério norte, né? Norte-americanos, europeus, etc. E praticamente nada aqui da região sul. Então, por que não a gente, então, criar as nossas próprias ilustrações, né? Ter, então, os modelos dos nossos próprios animais, para exatamente ampliar essa divulgação do nosso patrimônio fossilífero. A gente sabe que a paleontologia desperta esse encantamento nas pessoas, né? Qualquer criança é apaixonada por dinossauros, né? Algumas continuam, outras, né, perdem esse interesse ao longo do tempo, mas é uma profissão que encanta e cada novo fóssil que a gente encontra, cada trabalho que a gente publica, a gente sabe que a gente está contribuindo nesse conhecimento aí da biodiversidade do nosso planeta, né?